Na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, no seu versículo de número 25, está escrito assim: Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, esse tal será bem-aventurado no seu feito. De forma particular, esse é um dos versículos que mais chamam a minha atenção na Bíblia Sagrada. Eu diria que, para aquelas pessoas que ainda não tiveram a oportunidade de ler toda a Bíblia Sagrada, que começasse lendo a carta do apóstolo Tiago. Tiago aqui nos traz um ensinamento muito importante. A lei perfeita da liberdade a qual Tiago se refere é a palavra de Deus. E muita gente ouve a palavra de Deus, lê a palavra de Deus, participa até de estudos bíblicos, mas parece que não atentam bem para as mensagens, para os ensinamentos que a palavra de Deus passa para nós. Em especial aquelas pessoas que já servem a Jesus Cristo, que já ouviram dezenas e talvez até centenas de mensagens pregadas e que não atentam para o que Deus fala conosco através da sua palavra. Tiago está dizendo que não adianta ouvir a palavra de Deus e não ser perseverante em atentar ao que a palavra diz, não esquecer aquilo que Deus nos fala através de sua palavra, como também devemos ser fazedores da obra de Deus. Quantas pessoas ouvem a mensagem e a mensagem entra por um ouvido e sai pelo outro? Quantas pessoas ouvem tantos ensinamentos a respeito de Jesus Cristo, a respeito de Deus Pai, a respeito do Espírito Santo, mas essa palavra simplesmente não fica gravada e guardada na tábua do seu coração. Não adianta ser ouvinte esquecido. Não adianta ser ouvinte e não ser fazedor da obra de Deus. É por isso que muitas das vezes nós oramos tanto por algo que queremos que o Senhor nos conceda e não recebemos, porque não somos fazedores da obra. Porque muitas das vezes somos ouvintes esquecidos do que Deus fala conosco. Mas aquele que atenta bem para a lei perfeita da liberdade, que persevera nisso, que guarda a palavra de Deus no seu coração, é fazedor da obra. Essa pessoa, em tudo quanto ela fizer, ela será bem-aventurada naquilo que fizer. Não adianta andar com Jesus e não aprender os seus ensinamentos. Não faça como Filipe e Tomé em João 14, onde um não sabia o caminho nem para onde ia. O outro não sabia que Jesus e o Pai eram um. Mesmo tendo andado 3 anos e meio com Jesus Cristo, vendo Jesus operar milagres, vendo Jesus salvar vidas, vendo Jesus ensinar. E mais, Jesus ensinando a eles. Mas ainda assim, quando Jesus foi dar as últimas instruções aos seus discípulos, um não sabia o caminho e o outro não sabia que Jesus e o Pai eram um. Mesmo tendo o melhor dos professores, o melhor dos mestres, nada aprendeu com Jesus.
Assim há muita gente. Não está atenta à palavra de Deus. Atenta a muitas coisas, mas não está atenta à palavra de Deus. Não está atenta à lei perfeita da liberdade, que é a palavra de Deus. Tiago está nos exortando a ouvirmos a palavra de Deus, a guardarmos essa palavra no nosso coração, a perseverarmos em sermos atentos à lei perfeita da liberdade, fazermos a obra do Senhor. Precisamos guardar em nosso coração os ensinamentos da palavra de Deus. Precisamos guardar em nosso coração as mensagens que são pregadas. Precisamos guardar em nosso coração os ensinamentos que nos são passados, referentes à palavra de Deus. Ou de nada valerá andarmos com Jesus e não aprendermos nada. Seremos como aqueles 2 discípulos que não aprenderam o básico. E quanta gente que mesmo na presença de Deus não sabe o que está fazendo na igreja. Não tem noção do que é a eternidade. Não tem noção do que é a nova Jerusalém que descerá dos céus. Portanto, vamos seguir este maravilhoso ensinamento e esta exortação perfeita do apóstolo Tiago, que, inspirado pelo Espírito Santo de Deus, nos deixou. No seu capítulo 1, no versículo 25. Aquele, porém, que atenta bem para a lei perfeita da liberdade e nisso persevera, não sendo ouvinte esquecido, mas fazedor da obra, este tal será bem-aventurado no seu feito. Guarde a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra o Senhor. Deus te abençoe sempre.